Olá, bem-vindo a mais um episódio da websérie Incentivo à Cultura, Mecanismos Federais, Estaduais e Municipais. Eu sou a Roberta Massagatti, agente cultural há 12 anos na Madia Produções, e este é o nosso último episódio. Antes de começar o episódio de hoje, vamos fazer uma retrospectiva. No primeiro episódio, eu fiz uma breve apresentação dos mecanismos de fomento à cultura, oferecidos nas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, que foram sendo detalhados nos episódios seguintes. No segundo, falei sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, e no terceiro, sobre o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. E hoje, vamos tratar da Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, cidade onde moro e trabalho. Se você não assistiu os primeiros episódios e tem interesse em conhecer alguns desses mecanismos, é só acessar os links na descrição desse vídeo. Como já tratado no primeiro episódio da série, a Lei de Incentivo à Cultura do município de Sorocaba, mais conhecida como LINC, não prevê o mecanismo de renúncia fiscal, apenas o fomento direto. O processo de seleção de projetos é semelhante ao PROAC Editais. A última vez que ocorreu foi em 2019, quando o valor total destinado foi de 810 mil, sendo que cada projeto poderia ser de, no máximo, 145.800. Em 2020, não tivemos edital para a seleção de projetos, mas esperamos que em 2021 tenha. Na Lei Orçamentária Anual, está prevista uma verba aproximada de 1.200.000 para este ano. As regras gerais para participar da Link Sorocaba estão definidas em lei, como quem pode se inscrever, quais as áreas, quais as condições para a execução do projeto ou pela aplicação errada dos recursos. Já os parâmetros específicos e o montante aplicado são definidos anualmente. Junto com o edital para a seleção de projetos, são publicados um formulário guia e um modelo para recursos das decisões da Comissão de Análise das Propostas. Há 2 categorias previstas na lei: a dos primeiros projetos para proponentes iniciantes que nunca tenham anteriormente participado de processos seletivos culturais previstos na lei e projetos experientes. Claro que para você se inscrever, precisa ser da cidade, e se pessoa física, deve ter domicílio eleitoral por no mínimo 2 anos, e se pessoa jurídica, deve estar estabelecida no mínimo 4 anos no município. O mesmo proponente poderá apresentar um único projeto no processo de seleção. E um detalhe importantíssimo: o proponente deverá ser o autor do projeto, sob pena da sua proposta não ser avaliada. Podem participar projetos de artes cênicas, apresentações de circo, teatro, dança e ópera, artes visuais com fotografia, artes plásticas e artes gráficas, cinema e vídeo, literatura de ficção e não ficção inéditos, projetos e espetáculos musicais inéditos, formação cultural com oficinas e workshops, patrimônio histórico e cultural ou festivais artísticos e culturais. Obrigatoriamente, deverá haver uma contrapartida prevista na proposta que apresentará para receber o apoio da lei. Se houver um produto final, como um álbum, livro ou outro físico, uma parte dos exemplares, o mínimo de 40%, deverão ser doados à Secretaria da Cultura. Em caso de apresentações, oficinas ou workshops, essas devem ser oferecidas à população gratuitamente. Outro detalhe da Link que vale ressaltar é que há um número máximo de propostas que serão avaliadas anualmente. Isso porque os peritos avaliadores são remunerados e apenas 10% do total dos recursos previstos podem ser destinados para esse fim. Todos os projetos passarão pela primeira fase da avaliação documental. Se aprovados, seguem para a próxima fase, a análise técnica, seguindo a ordem cronológica das inscrições, respeitando o número máximo de projetos previstos no edital. Os critérios de avaliação seguem o comum em outros editais semelhantes, como a relevância cultural ou artística para a área no qual se enquadra, o plano de democratização aos bens ou serviços culturais produzidos, o plano de distribuição, a adequação dos objetivos à previsão orçamentária, a viabilidade dos prazos propostos no cronograma, a qualificação do proponente e dos profissionais mencionados na ficha técnica, o plano de divulgação e a mobilização de público. Uma dificuldade que já passei e com certeza outros proponentes dos projetos da Link é a exigência de 3 orçamentos de cada item da planilha de custos. Se não bastasse, os orçamentos devem estar em papel timbrado, com todos os dados cadastrais do fornecedor e assinado. É uma verdadeira loucura conseguir esses orçamentos, porque muitos dos fornecedores dos projetos são os mesmos. Imagina todo mundo pedindo orçamento, sendo que devemos escolher o de menor valor, ou seja, 2 desses fornecedores serão descartados. O quanto
Quanto antes iniciar esse processo de solicitação de orçamentos, maior a chance de você conseguir todos a tempo. Fique atento também ao prazo necessário para conseguir as cartas de anuência dos locais mencionados em seu projeto, além das de todos os profissionais envolvidos. Lembre-se, esses documentos não poderão ser apresentados depois, como ocorre, por exemplo, na Lei Federal de Incentivo à Cultura, na qual o proponente pode se comprometer a apresentar as anuências após a aprovação do projeto. Outra dica é utilizar o número de dias ou meses no cronograma de execução do projeto, uma vez que sabemos que seu prazo máximo será de 12 meses, mas não sabemos a partir de qual data, pois normalmente considera-se o dia da assinatura do contrato como início do prazo, e é uma data que pode variar. Portanto, utilizar o número de dias no cronograma de execução facilita para não ter que supor datas e depois precisar solicitar alteração para a Secretaria da Cultura. Na última publicação do edital da Link, um item me chamou a atenção. Foi solicitado o currículo dos profissionais mencionados na ficha técnica, com ênfase nas funções desempenhadas. Esse detalhe me fez pensar que temos que ficar atento aos currículos, que nós, como proponentes, precisamos avaliar se o que consta diz respeito à função que o profissional terá em nosso projeto. Às vezes, a pessoa tem várias aptidões que não interessam para a função que ela desempenhará em nosso projeto, e cabe a nós revisarmos isso. Mais uma vez, é imprescindível que todo o material de divulgação e promoção dos projetos incentivados, bem como a própria obra, sigam as regras impostas pela Secretaria da Cultura, que normalmente são ter a inscrição Apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Sorocaba, Secretaria da Cultura Link, bem como o logotipo a ser fornecido pela Secretaria. Todo esse material de divulgação deve ser aprovado previamente pela Comissão de Instrução, Análise e Fiscalização de Projetos Culturais. E por que eu insisto nessa questão de cumprir as regras previstas para a divulgação? É porque será considerado inadimplente o proponente que não divulgar o apoio institucional da Prefeitura de Sorocaba e seus símbolos durante a execução do projeto. E ficará sujeito a punições, como pagamento de multa, devolução do valor recebido, proibição de participar de processos seletivos de projetos culturais por 5 anos, entre outras. E para finalizar, vamos falar de uma particularidade da Link na prestação de contas. Além de apresentar todos os comprovantes das despesas, extratos bancários, entre outros itens que podem variar de acordo com a área do seu projeto, a prestação de contas deve ser revista e assinada por um responsável técnico da área contábil, com registro em seu respectivo conselho de classe, o CRC. Óbvio que nenhum contador fará isso de graça, ou seja, o projeto deve obrigatoriamente prever em sua planilha orçamentária o valor para pagar o seu contador de confiança. Bem, esse foi o episódio de hoje, e se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que eu apresentei, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo para que você possa me escrever. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, e este foi o último episódio da websérie Incentivo à Cultura, Mecanismos Federais, Estaduais e Municipais. Essa websérie é realizada com recursos da Ação Emergencial Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc.